Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, humildemente chegamos diante do Senhor agora, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem dado a voz para cantarmos. Obrigado, Senhor. Por ter dado esse fôlego para te louvarmos e te adorarmos, Senhor. Santo é seu nome. Obrigado, Senhor, pela irmã Jennifer que tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelo irmão José que tem vindo, Senhor, ser uma grande ajuda, Senhor. E peço também que o Senhor dê saúde e força para a irmã Rose, para que ela possa ajudando-nos, ó Pai. Continuar nos ajudando, Senhor, com a sua presença, com a sua participação, com a sua adoração, com o seu louvor. E que assim cada um de nós possamos estar ajudados pelo Senhor, para estarmos cada um em exercício de nossos ofícios, em nosso chamado, Senhor. Se é para glorificar, para dar amém, que assim seja, Senhor. Se é para sentarmos ali e ouvir a palavra, que assim seja. Se é para sentar ali e cantar congregacionalmente, que assim seja, Senhor. Se é para ficar de pé na porta com o porteiro, que assim seja, Senhor. Se é para pregar, que assim seja. Se é para cantar, dizimar, ofertar, seja qual for, Senhor, a nossa missão, nossa parte no corpo, queremos fazer de corpo e alma, de coração, meu Deus. Em nome de Jesus, agora abençoa a leitura da Tua palavra, que nós possamos tirar, Senhor, o contexto dela e compreender as Tuas Escrituras, Senhor. Alimenta nossas almas agora com o maná do céu, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Então nós vamos dar sequência, né? Começamos a ler e meditar um pouquinho. Nós vamos meditar sobre os 1 Coríntios. Ficou massa. Amém, testemunho, muito bom. Sim, sim. Amém. Testemunho é sempre bem-vindo, né? Encoraja a gente, né? Mostrar que Deus ainda opera, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, né? Então nós vamos sim ler, como eu fiz na escola, nós vamos ler e alguns trechos que normalmente as pessoas têm dúvidas, a gente vai esclarecer isso um pouco. Então, 1 Coríntios capítulo 7, está escrito, Paulo falando: ora, quanto o tema da leitura, né, é o título do capítulo, resposta a perguntas acerca do casamento. Então, Paulo nesse capítulo está fazendo perguntas e respostas sobre casamento, né? Pessoas perguntaram para ele coisas sobre o casamento, e ele vai estar respondendo aqui. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Agora, talvez muitos leiam aqui e não entendam o que quer dizer benevolência, né? Benevolência. Benevolência significa boas intenções, sinceridade, compreensão. Então, o homem ou a mulher tem que ter boas intenções, né? Tem que ser compreensivo, tem que ser sincero, e aí significa tolerância. Então, o marido ou a mulher que não é tolerante acaba sendo, como fala Salomão, uma goteira de ficar, né? Pingando tudo, né? Essa coisa chata é goteira, né? Pingando. Então, Paulo fala: seja tolerante com o outro, compreensível, paciente. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro. Defraudar, tem gente que pouco sabe o que significa, né? No significado bíblico.
Mas defraudar, biblicamente falando, significa fazer carícias, excitando um ao outro, contudo o ato sexual não é consumado. Então Paulo proíbe, né, o casal ficar se esfregando no outro, se excitando um ao outro e não chegar aos finalmente, né? Porque isso pode levar a pessoa a ficar inflamada, né? Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se significa pegar fogo, né? Então ficar um homem e uma mulher foguenta, né? Então é melhor casar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor. Viu a diferença? Quando ele falou para ficar solteiro, foi a opinião dele, não foi Deus. Ele falou, foi a minha opinião. Digo eu, não o Senhor. Agora é Deus falando. Então isso aqui é assim diz o Senhor. Então, todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor. Em outras palavras, assim diz o Senhor, que a mulher não aparte do marido, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, está dizendo que o assim diz o Senhor, não se separem, mas se separar, fique solteiro, ou volte para o marido, ou volte para a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Agora já mudou, né? Agora já não é o assim o Senhor, é a opinião de Paulo, né? Mas quem que não vai, né, atentar para a opinião de Paulo, né? O homem como ele é, né? Então mudou muita coisa. Paulo, mesmo que é ele falando, mas ainda assim é o Espírito Santo na boca dele, né? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Agora ela é mulher, ela não é crente, não deixe. Você já creu, aceitou Jesus, já casado com a mulher? Então continue com ela. Você aceitou Jesus já casado com aquele homem incrédulo que não crê? Né? Então você continue com ele. Não separe-se dele por causa disso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Aí entra aqui que o profeta ensina, né? Aplicar o sinal, né? Lá no Êxodo, quando aquele pai de família aplicava o sinal, toda a casa estava salva, estava sob o sinal. E Raabe também, quando ela aplicou lá o sinal, né, aquele fio de escarlate, toda a casa de Raabe foi salva. Talvez não creia, duvidaram, né? Mas ela creu, aplicou o sinal. E por causa da fé dela, do sinal dela, toda a casa foi salva. Então é por isso que falou Paulo para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Porque se você crê em Jesus, recebe o Espírito Santo na sua vida, esse é o sinal. Então você e a sua casa, a sua família alcança a salvação. Aleluia. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aleluia. Graças a Deus que esse ventre santo que você tem não vai gerar filho para a perdição, não vai gerar filho para o inferno. Aleluia. Mas se o descrente se apartar, né, o marido ou a mulher que não crê, se apartar-se, então aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvará o teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? Né? Aí naquela questão, né? Não, eu vou casar com um pecador lá fora, eu trago para a igreja. Vai nessa. Vou casar com
pecadora lá, eu trago ela para a igreja. Eu sou crente, mas ela não é, mas o caso com ela, eu salvo ela. Será? Será que você salva ele mesmo? Ou ele ou ela que vai te levar para lá? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus, obediência à palavra. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Fosse chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Se você é empregado, se tem projeto de ser um empresário, um empreendedor, quer prosperar, né? Não vou ficar empregado e você pobre a vida inteira só porque eu sou crente. Não, continue trabalhando, continue seus projetos, né? Invista dele, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Ora, quanto às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher, você está casado, não busques separar-te. Está livre de mulher, não busques mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. Irmão, estão vivendo em dias que cada vez mais é uma experiência individual. Às vezes está na casa cheia de pessoas e você está tão sozinho com Deus. Às vezes você está num trabalho tão cheio de gente, tão sozinho. É totalmente individual essa caminhada, essa experiência com Deus. Tem pessoas que descansam, né, na experiência do pai dele, da mãe dele, da mulher, do marido. O marido pegou o sinal, eu estou salvo, né? A mulher pega ele todo dia, então eu posso beber, jogar, ela está garantindo a salvação. Olha, ai de ti, né? E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, e como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. É por isso que nós encontramos, né, há muitos ministros, homens ungidos, realmente chamados por Deus, que ignoram esse versículo e acaba ficando solteiro, né, perdendo a mulher, né? Porque não querem saber da mulher. A mulher tem que ir arrastada aonde ele for. A mulher tem que ficar meses sozinha em casa, às vezes passa necessidade. Ou na obra, mulher, eu vou para a obra, se vira aí, né? E não tem a menor preocupação com a mulher, né? E nós sabemos, exemplos de mulheres que não suportavam, né? E o homem voltou, esse pastor voltou para casa e estava sozinho, né? Ele negligenciou essa palavra, né? Não cuidou, né? Tem que cuidar, né? A diferença entre a mulher casada. Por isso, quando eu vi minha esposa, né, gostando daqui, falando, não quero sair daqui mais não. Eu falei, é aqui que eu vou ficar.
Eu vou levantar a conta da minha mulher, nada, eu não quero ficar sozinho. Né? Mas é claro, né? Tudo tem, né? A mulher tem que ser espiritual também, né? Ela tem que saber, né? Então, o profeta fala que quando Deus chama um homem, Ele chama a mulher. Porque a mulher faz parte do homem, não são uma só carne. Então, se você é chamado, Deus vai te dar uma esposa que realmente também é dirigida pelo Espírito. Aleluia, graças a Deus. Então, quando ela tomou essa decisão, eu falei, isso é um sinal de Deus, né? Então, eu creio que foi Deus através dela, né? Nos confirmando, né? Aleluia. A diferença entre uma mulher casada e a virgem. No 34, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para aquilo que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o tal que quiser, não peque, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem, né? Continuar solteira, né? De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, o que Paulo ensina? Mulher, separou-se, não cases. Se for querer ter marido, volte com o antigo marido, a menos que ele morreu. Todavia, nós ensinamos aquilo que Jesus falou para aquela pecadora, né? Vai e não peques mais, né? O profeta fala na mensagem Casamento e Divórcio: não tente voltar atrás para consertar nada, né? Você não sabia, você pecou, errou, vou tentar consertar, vai piorar tudo. Apenas vai e não peque mais. Já casou 10 vezes, 5 vezes, não faça isso de novo, não faça mais isso. Continue fiel até o fim, amém? Agora, capítulo 8. Resposta a perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica, né? Eu sou muito sabidão, quer ser sempre inchadão, né? Sabidão demais. Agora a pessoa amorosa, não, ele sabe edificar a si mesmo e os outros. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Tem duas coisas que você pensa que tem, você não tem mais, que é a sabedoria e a humildade. Agora eu sou sabido, agora se tornou um tolo. Eu sou humilde, né? Tem gente que olha, oh Deus, humildemente eu sou humilde, Deus. Já deixou de ser humilde. Porque já está se gabando que é humilde, então não é humilde. Agora já recebeu. Então, a pessoa que é humilde não diz que é humilde. E o sábio não diz que é sábio. Pastor, bota um pedacinho no casamento. Se for por causa de adultério, aquela pessoa é obrigada a estar com aquela mulher. Não, no caso, se a mulher adulterou, a Bíblia, ela dá direito do homem repudiar ela e casar de novo. Agora, biblicamente falando, a mulher não tem o mesmo direito. Se o marido traiu ela pode largar dele, mas não pode casar de novo. Quer dizer que esse direito é mesmo dele? Não. Entendeu? Mas esqueçam o passado de vocês, está debaixo do sangue, agora é para frente, agora é para frente. Não, só fazendo pergunta. Não é. Sim, perfeito. Então,
perguntar, aprender, está excelente, só não quer que você fique olhando para trás, né? Olhando para trás, o que eu fiz, deixa de fazer, não. Vai e investe mais. Se cometeu coisa que deveria, não faça mais aqui. Tá bom? Se de repente tirar mais, ficou embaixo do sangue. Apenas olhe para frente, continue aprendendo, adquirindo conhecimento, põe para prática. Isso. Então, do batismo para frente é uma nova vida. Deus está contando de ontem para hoje, em diante. Que ficou para trás do batismo está no mar do esquecimento. Se o diabo chegar, você fez, vai discutir com Deus. Ele vai chegar a Deus, a fulano fez, José fez, a outra fez, deu uma coisa descansada, eu nem lembro disso. Eu apaguei de tal maneira que esqueci, nem lembro disso. Então, não tem nada contra isso. A promissória que tinha contra vocês, Jesus colocou perdoado, amassou e jogou no mar de esquecimento. Então, irmão, vocês para Deus, vocês estão como Israel, recém-nascido. Mas não que Israel vai estar com Deus mesmo. Eles são recém-nascidos da presença de Deus, inocentes, puros. Aleluia. E vão aprender coisas grandes e maravilhosas aqui em diante. Deus preparou uma princesa para mim, né? Graças a Deus até hoje me respeitou. Amém. Glória a Deus. Assim, volta no 3, né? Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Aleluia. É um só Senhor, Jesus Cristo. Está vendo, irmãos? Por que você vai querer crer em Deus? Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Paulo fala que é um só. É só Deus. Só o Senhor, e esse é Jesus Cristo. Por isso o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Olha que coisa clara. Não tem dúvida para quem é revelado. Aleluia. Sim, é um só Senhor Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas em nós por Ele, mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalos para os fracos. Ainda que você igual, tipo assim, eu tomo Coca-Cola, não me poder tomar Coca-Cola. Mas tem pessoas que não me colocam para perto dele, porque ele vai beber, eu pego a Coca-Cola e põe debaixo, né? E vou escondido, estou escondido. Porque tem gente, tem irmãos que metem o pau na Coca-Cola para deixar meu irmão revoltado com Coca-Cola escondida, né? Faz mal, está se matando, é um veneno. Irmão, hoje, né, você vai comer uma verdura aí, está cheio de agrotóxico, cheio de coisas que. Eu sou agricultor na parte da horta, eu sei como é que é. Tem produto lá muito caro, produtos que realmente causam câncer, etc. Com carência lá que faz um mês, que a pessoa passa hoje, amanhã está colhendo, manda no mercado. Tem que colher, você não vai perder. E se você passar aquele produto forte, as pragas matam a planta. Então, ou você passa produto forte e manda aquela verdura contaminada para o mercado, ou você toma um prejuízo de muitos mil reais. Né? Então, você tem que escolher, né? E o mercado diz, não, o mercado prestou, né? Você manda, para não carência. Manda assim mesmo. Se você não mandar, eu vou arrumar quem manda. Então, eu vou mandar, né? Então, hoje essa água que bebemos, alguém contou hoje, a irmã ali, né? Comprei uma água mineral na Bolívia, chega e estava amarela. Eu não tomei nada, água do Rio Madeira. Então, irmão, hoje está tudo assim. Se você não tiver fé, você não pode comer nada. Então, você que faz só hortinha no fundo do quintal lá, mantenha só com adubos orgânicos, preventivo orgânico, e você coma a sua hortinha. Porque se você não tiver fé, não pode comer nada hoje. Tudo derivado de soja. E você acha que seca a soja como? Com rontado. Ele mete rontado na roça de soja para amadurecer na mata. Aí você come lá rontado, né?
óleo de soja, qualquer coisa. Então, tem que ser pela fé, tudo hoje é pela fé. Né? Mas se você tem fé de comer aquilo, mas alguém não tem fé, né, se escandaliza, então não coma perto dele, deixa ele sair. Se ele vai almoçar com você, você comer para almoçar, e ele, né, acha que é pecado comer carne de porco, então não faça carne de porco para ele, né, só para pirraçar, né? Faça uma salada para ele. Né? Então, se ele acha que é errado tomar Coca-Cola, ele vai chegar na minha casa, não vou oferecer Coca-Cola para ele, vou dar açúcar para ele. Né? Vou pôr a Coca-Cola na bedum, aqui na minha casa é Coca-Cola e acabou, rapaz. Não, né? Temos que ter, mas desde que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Pessoas fracas na fé, qualquer coisa para eles, né? Porque se alguém te vir a ti que tem ciência, sentar na mesa no templo dos ídolos, não será consciente do que é fraco induzir a comer as coisas sacrificadas aos ídolos? E pela consciência perecerá o irmão fraco pela qual Cristo morreu. Está vendo? Você tem sabedoria, você sabe que você pode comer aquilo, mas o outro que não crê, que não pode comer, você come na frente dele, e ele se escandaliza e morre, e você mata alguém que Cristo morreu por ele. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Então, causar escândalo para o irmão fraquinho na fé é pecar contra Cristo. Pelo que se o manjar de escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Paulo falando. Então eu não vou causar escândalo de maneira alguma. O cristão, irmão, tem que ter em mente que agora ele não vive para cima e vive para os outros. A vida dele é para os outros, tem que fazer tudo que deixa as pessoas satisfeitas, desde que aquilo não seja enfrentar a palavra, né? Quebrar a palavra, né? Mas deixa se tocando no dia a dia, por exemplo. Agora, capítulo 9, né? A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, até Paulo, as pessoas ficaram descrentes que ele era apóstolo. E o que vindicavam que ele era apóstolo eram os frutos, e o fato de ter encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam, especialmente lá os judeus, né, condenar Paulo. Você não está entre os 12, Jesus não te chamou, você não vai parte dos 70, você não está nem de 70, rapaz. Jesus tinha 12 e tinha 70, você não está no meio de nenhum. No entanto, ele foi maior que todos aqueles 82. É verdade. Maior. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco a mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e servos? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Não, Paulo, você não vai trabalhar, vai comer com a sua própria mão. Você vira, você não vai pegar dízimo aqui não, você não é apóstolo. Você vai comer aqui não. Nós vamos mandar nossos dízimos lá para Jerusalém, lá para Pedro, para Tiago. Vamos mandar nossos dízimos lá para o pastor Florestal. Quem jamais milita a sua própria custa? O que Paulo fala aqui? Qual é o soldado que vai a pessoa? Vai ter uma guerra, né? O Brasil fala, vai ter uma guerra. Vocês, homens do Brasil inteiro, correm trabalhar, junta dinheiro, compra uniforme, compra coturno, compra arma, compra colete contra bala, compra capacete, se prepare, vai ter uma guerra. Aí você vai para a guerra com o seu próprio dinheiro, né? Aí seu dinheiro acaba, tem que correr, trabalhar e voltar para a guerra, né? Fazer um bico, né? Pessoa, só lá na Ucrânia, encosta a arma um pouquinho, vou correr ali fazer uma diária de vigilante aqui, de guarda, para juntar um dinheiro e comprar uma arma nova. Aí Paulo pergunta: quem jamais milita a sua própria custa? Quem guerreia? Qual soldado que vai para a guerra a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come o seu fruto?
quem apacenta o gado e não come o leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não disse a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou aquilo é um exemplo? Ou não o diz certamente por nós? Que falando, que lá não foi por causa do boi que Deus falou aquilo, que lá era um exemplo que Deus estava dando. Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e que o debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos a carnais? Se nós pregamos para vocês, ensinamos o caminho do céu para vocês, oramos por vocês, jejuamos por vocês, enquanto você está trabalhando ou está nas suas casas, às vezes está com seus aniversários, nós estamos aqui jejuando, orando por vocês, nós estamos dando a parte espiritual para vocês. Então, agora as coisas naturais, que é mínima, nós não podemos receber em troca. Paulo estava questionando, né? Se outros participam deste poder sobre nós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Isso era Paulo, né? Ele. Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Os sacerdotes, os levitas administravam lá os recursos do templo, eles viviam daquilo lá. E quando o povo parou de ofertar e dizimar lá, eles tiveram que abandonar o templo, o altar e trabalhar. E Deus levanta o profeta para repreender o povo: por causa de vocês que roubam-me toda a nação, os meus sacerdotes, os meus levitas estão abandonando a obra e estão indo lavrar a terra, porque estão passando fome. Estão passando fome, vão trabalhar. Eu vou ficar aqui passando fome? E os que continuam, estão ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu creio de coração, irmãos. Nessa viagem que eu fiz, vários pastores tentou me convencer: ó, você tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar. E a gente fica mesmo, né? Porque, poxa, né? Dá vontade de dar uma coisa melhor para a família. Mas, meu Deus, o Senhor me chamou para trabalhar no Evangelho. Eu já trabalho, eu sou seu empregado, seu funcionário. O Senhor que é meu patrão. Eu não tenho que ter, 2 empregos, 2 trabalhos. Eu já tenho um trabalho mais que suficiente. E meu patrão é Jesus Cristo. Aleluia. Se um dia ele deixar eu passar a fome, eu vou entender que ele me demitiu. Aí eu vou trabalhar para o patrão. Eu vou trabalhar outro patrão. Mas eu creio de coração que aquele que Deus chamou realmente, eu não acho motivo de escândalo e nem reprovação em termos de ministério para aqueles pastores que trabalham, né? Mas eu não concordo com um pastor que se dedica muito ao trabalho secular, né? Eu creio que tem que ser homens, consagrados. Uma coisa vai esquecer, né? Porque a Bíblia vai ter tempo para ler. Então, não fica, né? Tem que ter. Jesus fala, tem que servir um ao outro, né? Se dedicar um ao outro, agradar um e aborrecer o outro. Não tem como você fazer as duas coisas. O desinteresse e fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei e não escrevi isso para que assim se façam comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Paulo é um pintinho de orgulho agora, né? Não, eu vou viver, eu vou me manter, não vou depender. Mas por que ele vivia assim, né? Porque ele falou assim: eu não quero depender de ninguém, para falar o que eu quiser falar. Eu não tenho que me submeter a nada, eu não dependo de vocês para nada. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esse é o verdadeiro chamado, né? Quando o homem é chamado por Deus, ele não tem honra e glória nenhuma.
prega o evangelho, eu sou fulano de tal. Não. É obrigação sua. Você é obrigado a fazer aquilo. Você é chamado para aquilo. Se você não faz, o pau come. Agora, sabe o que é mais terrível, irmão? Se ele tinha chamado para o ministério, para a obra, como Deus precisa de você inteiro, Deus quer você com membros inteiros, completos da obra, quem paga é as pessoas que você ama. Jonas estava lá no barco, e Jonas não ia morrer, o barco ia afundar para morrer todo, mas Jonas não morria. Deus ia preparar aquele peixe, preparar para levar ele. De um jeito ou de outro, Jonas ia chegar naquela praia para pregar para os inimigos. Aquele povo tudo ia morrer. Eu lembro que quando, por motivos, eu saí, abandonei a obra. Nós não tínhamos ainda filhos ainda, abandonei a obra. E a gente engravidou e foi uma gravidez, ficou traumático e tal, não tem implantação ectópica, algo assim. Enfim, e ela passou um sofrimento, eu passei por trauma. E o Senhor me disse: por quanto você abandonou a obra, desta vez eu tirei seu filho, próxima vez eu tiro sua esposa. Próxima vez eu tiro a sua esposa. Então, o homem que é chamado, o que você com mão branca rejeitou o chamado para ir para os pentecostais? Deus tirou a esposa e filha de 7 meses, é isso, né? 7 meses, 9 meses. E a mulher morrendo, no último suspiro, ela falou: Billy, você sabe que eu estou morrendo, né? Sei, querida, culpa sua. Você deu ouvido para a sogra, para sua mãe, para minha mãe, e não foi lá pregar o evangelho dos pentecostais. Irmãos, é tremendo. O homem que é chamado, ele não tem escolha, ou vai ou vai. Quem paga é quem está ao redor dele. Agora, quando a pessoa não é chamada, irmão, ele tem dom, tem talento, sabe pregar, sabe cantar, mas não é chamado. Porque ter talento significa ser chamado. Tem pessoa que prega igual o trovão, outros cantam igual um pardal. Pardal canta, o canarinho você canta. Canta igual o canarinho, mas não foi chamado para aquilo. Porque você cantar ou não, Deus pouco importa. Se eu pregar ou não, pouco importa. Entra na classe daquilo que Jesus falou: quem não é contra mim é por mim, deixa eles pregar. Só que Jesus não chamou eles para pregar. Ele estava pregando lá, e Pedro, vamos eles parar, Jesus. Ele não estou com nós, você não chamou eles? Não, deixa eles pregar. Quem não é contra mim é por mim, mas eu não chamei. Ele está pregando por conta própria dele. Agora, quando Deus chama, é diferente. Você vê pastores, como é que é? Eu vou dar um exemplo de novo. Tem 2 irmãos que foram pastor no estado. Um irmão abandonou a obra, não quis mais ser pastor. Disse: não vou ser pastor mais não, eu vou viver minha vida. Pegou câncer, passou anos gritando de dor, câncer comendo ele. E ele lá em Barreiros, morre, entre a vida e a morte. E ele via as pessoas morrendo, e como ele estava entre a vida e a morte, toda vez que alguém morria, ele escutava demônios que subiam: mais um, aos demônios, mais um. Eu ouvia isso, ouvia literalmente, entre a vida e a morte. Você sabe o que eu estou falando? E eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Se eu não tiver daqui, eu juro que eu vou pregar o evangelho cada dia na minha vida. Deus tirou, mas logo depois ele morreu. O outro, que também era pastor, abandonou o ministério, está até hoje aí vivo, trabalhando, está bem, está um vozeirão. Abandonou, não é mais pastor, abandonou a obra. O que significa isso? 2 irmãos, os 2 tinham talento, vão pregar muito, mas não é chamado não. Esse é o significado. Porque o que é chamado ou faz ou o caixão. E Deus levanta outro no lugar dele. E por isso, se faço de boa mente, 17, para quem está acompanhando. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Aqui Paulo está explicando o que eu acabei de falar para vocês. O chamado faz ou faz. Todavia, se ele vai em má vontade, apenas na mar ali, o tempo todo recalcitrando contra Deus. Quem recalcitrar contra Deus? Ele dá coisa, né? O tempo todo dando coisa de Deus, quer sair fora de Deus. Ele vai ter que fazer o que Deus manda fazer. Só que, o que é dispensação? Deus vai deixar um tempo só na obra. Por um tempo, Deus vai tirar ele para o outro lugar dele. É isso que é. Você vai fazer isso, rapaz. Só que não vou ficar pedindo você a vida toda, não. Você vai fazer essa obra, logo eu tiro você e coloco o para colher o que você fez. Você não vai nem comer isso, igual Moisés, né? Você não vai dar terra para ti, não, Moisés.
Você passou o deserto, ralou o deserto inteirinho, mas lá de colher a recompensa não dá para outra colher. E assim, aí o homem rala, reclamando, murmurando o tempo todo, e recalcitrando, dando coisa a Deus o tempo todo. E Deus, faz sim, rapaz, vai fazer, ele faz, né? Agora na opa, até que agora vai ficar uns dias melhor, poder trocar de carro, mas não é para você não, você foi muito reclamão. Ou outro para colher esses dias no seu lugar. Vai ter um carro novo no seu lugar, vai ter uma igreja maior no seu lugar. Que coisa, né? Como é que é a palavra aí, né? Aleluia. A palavra é maravilhosa, irmãos. Jesus é poderoso. Logo que prego tem, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios ganhar, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Agora vocês sabem como é que eu tenho medo de água, né? Eu morro de medo de água. Eu gosto de pescar, mas não tenho que ficar perto da água pescando. Só se eu ver os peixes lá, eu vejo os parentes, é o filho. Mas o peixe não vai querer pegar um, só nada dos parentes, né? Mas eu andava na Amazônia, sozinho, com a rabetinha, um casquinho estreitinho, assim, se você mexesse muito, ele virava na água. E andava quase o dia inteiro naquele lado. Vai no rio, vai no outro, vai no meio, vai no outro, sozinho, pela obra, por amor à obra, o que Paulo fez. Eu tenho medo de amor e medo de água. Quero saber de água profunda não, só para beber e chover. Mas por amor ótimo para ele. Ô Nilson, você gosta nada, mas por amor de vocês eu estou aqui. Rapaz, você é corajoso, eu sou nada, morro de medo disso aqui, mas por amor de vocês estou aqui. É, por amor. Eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Você já que foi bom passar uma semana comendo, tomando água de peixe com farinha? Põe a farinha no prato, derrama a água do peixe, porque o peixe já tinha um comigo escondido. Ficou só as cabeças do peixe. Derramava água, fazia lá o chibé. Sabe o que faz uma semana? Tremedeira brava. Ô, irmão, também na Amazônia, não estou nada. É por vocês isso. Meu oportunidade de Deus deu sinal verde, eu pium, Rondônia, lá vou eu. Fácil para Rondônia. Mas pela amor é obra, sacrifícios. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles nos fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Aleluia. Nossa recompensa é eterna. Agora, se eles lá, no futebol, dá carro no outro, dá um valor, sai um tapa, briga com o outro, na luta, um morde a orelha do outro, soco no outro, rola um tatame com o outro, esfrega a carne do outro lá nos seus pulmões, pulmões fala, timônio parece. Faz tanto sacrifício com uma medalha que vai acabar, uma glória que vai acabar com ele, vai ser esquecido. Nós devemos ter muito mais esforço para essa glória eterna. Amém. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Viu? Ser pregador, ser pastor não é garantia de passe livre no céu, não. Você pode pregar e muitos podem ser salvos pela sua mensagem e você ser reprovado. Misericórdia, irmão, é sério. Tem gente que pensa só porque ele é obreiro, ele está salvo. Vai nessa. Capítulo 10.
Não devemos tentar a Cristo, como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Deus batizou Israel uma vez só, batizados. E o profeta fala que no dilúvio Deus batizou a terra, né? A terra foi batizada também. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Está vendo? Então andar com nós, receber as bênçãos que nós recebemos, ouvir essa palavra que nós ouvimos, não significa salvação. Não significa. O salvo é aqueles que realmente creem e obedecem, que praticam o que está sendo ensinado aqui. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras. Quando a gente fala idólatra, imagina só lá um santo de pau. Não, irmão. Neymar é ídolo de muitos. Pregador A ou B, apóstolo A ou B, bispo A ou B, é ídolo de muitos. Fazendo pastor de ídolo. Não sei o que a Maia é ídolo de muitos aí. Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Maria Malafaca, é ídolo de muitos. Malafaca, alguma coisa assim. Malafaca. É ídolo de muitos. Então, idolatria é tudo isso, irmãos. Nós temos que amar a mensagem mais do que tudo. Nós recebemos o profeta como profeta, mas temos que ter cuidado para não chegar a qualquer como um ídolo na nossa vida. Tem que ter cuidado, cautela. Cuidado. Não vos passais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para afogar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. Essa prostituição pode ser espiritual, não quer dizer que é natural. Pessoas em prostituição com o mundo, fornicando com o mundo. Chega em casa, aqui namorou Cristo, que é a palavra. Chega em casa, vai namorar a TV, a novela, o filme. É prostituição. Que coisa! E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Irmão, que maravilha! Pega isso aqui, igreja, pega isso aqui. Quem é que os hebreus tentaram no deserto? Quem foi? Quem foi que os hebreus tentaram no deserto e a serpente matou um monte deles? Quem foi? Não foi Jeová? Não foi Deus Jeová? Ou não foi? Não é a coluna de fogo que estava lá com eles? No entanto, Paulo falou que era Cristo. Aleluia! Era Cristo lá em Israel, no deserto de Israel, a coluna de fogo. Irmão, lá veio muito claro que Jesus é o único e verdadeiro Deus e o povo não consegue ver. Teólogo, né, irmão? Teólogo, estuda. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas Paulo está falando que Jesus é o único e verdadeiro Deus, o Deus Jeová do Antigo Testamento. Então, claro, vê, irmão, Lúcia Cacareza, como é claro, filha, consegue enxergar? Não tem dúvida. Mas isso é para quem? É só para revelados. Por isso Jesus falou lá em Mateus 11, verso 25: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas ao sábio e entendido e as revelaste aos pequeninos. Mas ele acabou de falar com o pai dele, mas vai com o teu pai. Quem já tropicou numa coisa e você presta atenção? Depois ele viu, né? Meti o dedão numa pedra, numa quina, numa geladeira. Presta atenção, Deus. Você está dormindo, Deus? Quem que é esse Deus? É uma terceira pessoa? Quem é esse Deus que eu estou reclamando? É eu. E por isso as pessoas ficaram confusas, porque Jesus o tempo todo falava dele na terceira pessoa. O tempo todo. Até
Jesus mostra os pais, basta Jesus. Felipe, né? Eu falo aqui na minha fala, poxa vida, Felipe, tanto tempo estou com você e você não me conhece ainda, Felipe. Queria mim meu pai, rapaz. Meu pai somos uma, a mesma pessoa. Aí o certo teólogo, não, mas o homem e a mulher é uma só pessoa também. O teólogo falou, né? O homem e a mulher é uma só pessoa também, uma só carne. Aí eu perguntei, mas olha para mim, estarei minha esposa? Ou não, por quê? Ela está na sua casa, como é que eu vou ver ela? Eu falei, mas Jesus falou que via ali meu pai. Aleluia! Que via ali meu pai. Aleluia! É a mesma pessoa. Ele não está lá, ele está aí em Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, o Deus Pai feito carne. São João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, verso 10. E ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isaías 9, verso 6. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia! Esse é Jesus. Aleluia! Aqui não tem dúvida quanto a isso, ninguém aqui. Graças a Deus. Aleluia! Verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Destruidor é o anjo mais arrasador que Deus tem. Quando Deus quer fazer algo muito mal, ele manda um destruidor. E a murmuração irou tanto a Deus, a reclamação irou tanto a Deus, Deus manda um destruidor. Duas coisas que deixam Deus irado, extremamente irado: denominação, como aconteceu lá com Davi, que ia denominar Israel, Deus mandou o destruidor, e a murmuração de Israel. Isso ainda é assim hoje, irmão. Só tem que ter cuidado. Às vezes nós reclamamos demais, murmuramos demais. Porque às vezes está faltando aquele bife, né? Está faltando aquele bife cebolado. Está faltando aquele pavê, está faltando aquele vatapá. Aí reclamação, murmura. Aí Deus fala, mas rapaz, quantas vezes eu te dei isso? Quantas vezes você comeu churrasco? Quantas vezes quando você ficou doente, eu te curei? Quantas vezes, né, eu te salvei, rapaz? Eu preparei um céu para você, e você está reclamando ainda, porque vai ficar aí poucos dias sem comer o que você quer. Isso ira a Deus, Deus fica irado. Então, não vamos pegar esse espírito de murmuração, né? A Bíblia fala que tudo dá graça, né? Graças a Deus. Amém. Teve um dia que foi coisa de Deus mesmo. Cheguei em casa com a fome. Cheguei em casa e tinha lá um arrozinho lá. O que é que tinha mesmo? Esse último dia que era arroz, não tinha nem ovo, né? O ovo tinha acabado, né? aí tinha arroz e eu acho que era. Não lembro o que era, acho que era uma verdura lá. Sei que só tinha o arroz, que tinha meio arroz, né? E eu, glória a Deus, eu comi aquele arroz, está tão gostoso. Não está tão gostoso, está tão gostoso. E glória a Deus, bom demais. Então, irmão, vamos ser agradecidos. Deus muda o paladar, né? Vai descer aí, né? Mandar do céu ali, pega uma dose de mel e põe naquele arroz dele. Irmão, coisa boa é ser agradecido. É verdade. Coisa boa. Louvar a Deus na bonança é fácil. Em tudo dá glória, ser agradecido. E eu confesso de coração, estou feliz. Estou feliz aqui com vocês, estou feliz, né? Deus está suprindo, estamos comendo, né? Está vindo o evento, dá prioridade para o evento, né? Arrocha um pouquinho para poder sobrar para o evento. Mas então estou feliz, né? Estou feliz. Em vez de quando chega lá uma abóbora, né? No momento eu uma leitoa, né? Eu cheguei para lá com o meu irmão e falei, ei, pastor, deu uma leitoa aqui, se eu te levar uma, eu, eita glória, tá aqui ó, a abobrona. A abobrona. Aí Deus disse, né? E aí, pastor, eu comi a leitoa, eu falei, rapaz, estava boa essa leitoa, mas estava muito grande, a mulher fez só um quarto dela, né? Agora cadê uma leitura? Então, vamos ser felizes, vamos ser agradecidos. O cristão não tem motivo para baixar a cabeça, ficar triste, reclamando. Vamos ser felizes o tempo todo. O importante é que Jesus está conosco, Ele está no mar. Pode estar tempestade que for, Ele não afunda, não, porque Ele está conosco. Aleluia. Os apóstolos, na hora da
do problema esqueceu, né? Que não estava ali, que nada ia acontecer. Mas apavorado, mestre, não, deixa, espera, a hora que você vai vir. Deus proverá. A hora que você vai entrar em cena. Ele lembra aquela irmã, né? Tantos dias, né? Comendo só ali aquele arrozinho batido lá, com um pouco de palha. Depois de muitos dias, ai Jesus, não aguento mais comer esse arroz com palha. Então deve comer uma carne, Jesus. Passou uma nambuzinha voando, pum, caiu uma mordida na cara dela, nambuzinha. Só foi lá e pum, sangrou a nambuzinha, despelhou a nambuzinha, comeu arroz com carne. Louvado seja Deus. Aleluia! É isso, é real, irmãos. Oh, tem que ser pessoas felizes, agradecidas. Deus é tão bom para nós. Não vou terminar, o tempo acabou, né? Então vamos ficar com isso, amém? Nós vamos continuar. Me ajuda a lembrar. Paramos no capítulo 10, no verso 10, né? Amém. Feche seus olhos, incline sua cabeça. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Muito obrigado. Eu creio que cada um de nós voltaremos ajudados, encorajados e animados por tua palavra, Senhor. Graças a Deus. Senhor, se porventura tem algum irmão em nosso meio sentindo dor ou enfermo, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, pelo poder da tua palavra, expulsar esse espírito de enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos ajuda, ó Deus, a tentarmos para tão grande salvação, meu Deus, e vivermos a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Aleluia, graças a Deus, estamos na reta final. Esse domingo é Santa Ceia. Esse domingo